Boa noite, bem-vindos ao Comida e Cultura. Meu cachorro está latindo aqui fora, então se vocês ouvirem os latidos, aguentem firme. A Paloma está chegando aqui, eu vou convidá-la para dividir a tela comigo. Boa noite, Caio, boa noite, Ju. Bem-vindos todos. Oi, Paloma! Olá, tudo bom, Tudo e Flores? Como é que você? estão as coisas aí? Tudo bom. Tá me ouvindo Ah, bem? tô ouvindo super bem. Boa noite a todos. Bem-vinda, Obrigada viu, pela presença. Paloma? Obrigada a tu. Prazer estar falando com você. Você está aí tão longe, né? A gente está tão longe uma da outra. Só um momento que o áudio caiu aqui. Repete. Não, que é engraçado que a gente está tão longe uma da outra, né? E a internet nos possibilita estar tão perto. É um prazer estar falando com A você aqui. internet ajuda a matar essas distâncias da gente que nem se conhece ainda, né? Pois é. Paloma, eu vou Mas iniciar então te apresentando para quem está beleza, chegando aqui. beleza. A Paloma, ela é jornalista e poeta. Ela pesquisa sobre comida e sobre memória. É autora do livro Panela Sergipana, Sabores da Terra, de Araras e Cajus, que teve o apoio do Rumos Itaú Cultural. Então a gente se conheceu aqui, né, no canal do Comida e Cultura, numa Sim. das minhas entrevistas. A Paloma começou a nos seguir e aí a gente começou a conversar. E foi assim um prazer saber do projeto que ela fez e conhecer. Hoje a gente vai conhecer um pouco melhor sobre o projeto e sobre você também. Você é jornalista e você me contou que você é apaixonada pela palavra. Eu achei isso É. muito bonito. E aí eu queria que você começasse contando um pouco sobre você, sobre essa sua jornada e, Sim. e sobre que paixão é essa que você tem pela palavra. Bom, a todos que entraram agora, boa noite. Obrigada, Ariela, pelo convite. Eu meio que me autoconvidei, assim, né, no diálogo contigo, porque eu acho esse projeto muito bacana. E eu sou jornalista de formação maracajuana, nascida e criada em Sergipe. Achava que não tinha muito talento para ser jornalista, porque eu não gostava de cobrir as pautas do cotidiano. Durante muito tempo exerci o papel de assessoria de comunicação e é um trabalho que me frustrou bastante ao longo de muitos anos. E chutei o pau da barraca, vi minha vida do avesso, né? E agora, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer? Eu fui tirar um tempo dentro da cozinha como terapia. É o desestresse. A cozinha Comecei a é uma pegar grande terapia. Comecei então a pegar os cadernos antigos de avó, de bisavó. E eu venho de uma família materna onde as mulheres cozinhavam demais, principalmente doces. E comecei a fazer os bolos delas, os bolos com os quais eu cresci ao redor, dentro da cozinha dessas mulheres, né? Avó e tias avós. Uhum. E esses bolos começaram a fazer gosto de alguns amigos e os amigos chamaram outros amigos e eu iniciei um pequeno negócio dentro de casa. Eu tinha uma doceria orgânica, porque eu não usava insumos industrializados, né? Aprendi essas receitas com as mulheres da minha família. Só que cozinha também é aquilo. Ou você tem essa paixão imensa para continuar, porque a lida não é fácil, né? Uhum. Você está dentro de uma cozinha todos os dias é muito difícil, Bastante. Eu tive muito restaurante por 17 cansativo. anos. Então, Ah, sei bem do não que você está falando. imagino. Eu não imagino isso.
Para mim era impossível. Eu comecei a ficar muito cansada, a demanda começou a aumentar. E aí eu comecei a ficar mais apaixonada pelos relatos nos cadernos, pela forma como elas deixaram essas receitas, uma maneira assim tão antiga, né? De, por exemplo, de não usar fermento, porque não existia fermento. Nos bolos, nos Nos doces? bolos, nos Nossa, que bolos. interessante. E aí, e como que Esses, fazia o bolo é crescer? a forma de bater as claras. É uma forma de bater as claras. Que faz com que o E na bolo... mão, né? Que Na mão. interessante. Aham. Você canta para subir, vai embora. Faz esse bolo na mão. E aí, os doces de tacho também, né? Eu comecei a ver o quão bonito era esse mexer por horas e horas a fio e delicadamente. E isso me chamou a atenção para essas memórias dos velhos. Eu fiquei fascinada com essa memória dos velhos. Uhum. E quis conhecer qual era a minha identidade sergipana a partir dessas memórias dos antigos. Muito Então, o livro bonito. Panela Sergipana, ele não é um livro de receitas, ele não é um livro apenas de comida, ele é um livro da memória desses velhos, né? Porque foram eles que me abriram as portas e que me proporcionaram tudo. Eu vou até mostrar aqui, olha, porque a Paloma mandou muito gentilmente para o projeto Comida e Ai, Cultura o livro. Está super bonito, eu recomendo, ele é obrigada. lindo, tem Obrigada. fotografias muito bonitas, né? Olha, é todo bem cuidadinho, tá vendo, gente? E dentro tem uma série de receitas, mas também tem muita história, tem personagens, ele com Isso. certeza vai ser muito útil para a gente dentro da nossa sala de aula para mostrar para os nossos alunos. Obrigada. E Muito contente. eu queria te perguntar, você contou mais ou menos como surgiu a ideia do livro, mas eu li no começo, no início do livro, que você fala da sua equipe, você também me contou, né? Que a Sim, equipe é toda sim, formada por mulheres. Eu achei isso sim. muito interessante também. Queria que você É. contasse um pouquinho quem são essas mulheres, como é que elas atuaram, né? E Claro, como é que vocês claro. formaram essa equipe aí e fizeram esse projeto? Quando o edital do Itaú Cultural chega, né, foi um. Acabei que encontrando ele na internet, passeando Uhum, pelo Facebook. Eu já tinha esse projeto na cabeça e eu já tinha a ideia de que eu queria uma chefe de cozinha para ressignificar essas receitas, né, transportar para uma gastronomia mais contemporânea. E aí eu já conhecia a Seychelle Barbosa, que é uma chefe aqui de Sergipe, que também tem esse conceito de trabalho, de trabalhar com os ingredientes encontrados na terra. E aí foi uma luta para poder montar uma equipe totalmente feminina. Isso é uma postura minha. Eu costumo trabalhar com mulheres. Eu acho que a gente precisa produzir mais e ocupar esses lugares, né, que historicamente foram retirados do nosso protagonismo. E uhum, aí, da Seychelles, eu também já conhecia a fotógrafa Melissa Rolwick, que já tem também sua caminhada dentro de uma fotografia documental, inclusive premiada aqui no Brasil, na Espanha, teve passagem por Nova York. E as demais mulheres foram chegando como que por encanto, né? Uma amiga minha, ilustradora, ela me deu de presente assim essas ilustrações do livro, a Elisângela Queiroz. Ela não é ilustradora profissional, ela é do direito, ela advoga, mas pinta aquarelas, né? E aí ela me dá esse presente, que é uma coisa que eu achei de um poética e lindo. A Germana de Araújo, a Germana é uma professora do Departamento de Design da Universidade Federal de Sergipe. E ela se encantou pelo trabalho e disse, olha, eu vou
dirigi todo o conceito gráfico e de design do livro. Então, eu só faltei beijar a Germana por O conta livro ficou muito dessa... bonito, ficou É, realmente muito bonito, ficou muito bem cuidado. fantástico. Isso tem a mão dela, né? Ela é uma designer, já foi indicada ao Jabuti, já recebeu prêmios da Biblioteca Nacional. Ela tem livros muito importantes sobre alguns personagens nordestinos, como Lampião e Maria Bonita. Recentemente lançou um sobre cuscuz, que também é muito bacana. O cuscuz dentro desse Brasil. Uhum. E ela assina toda a concepção do Panela Sergipana. E aí, eu também já tinha uma amiga que trabalhava com revisão, a Gabriela Morim, ela quem assina a revisão do livro, e eu montei essa equipe feminina, tive muito prazer em trabalhar com todas elas, e não tive nenhuma encrenca. Eu Foi achei tudo muito certo. interessante essa formação, muito curioso, que vocês É, foram todas é, mulheres e pelo que eu entendi do livro, vocês foram fazendo um projeto mesmo dentro de Sergipe é, para resgatar, fazer esse resgate desses alimentos. Então, eu exato. queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa viagem, qual foi o roteiro, como é que você traçou, Sim, né, esse roteiro e sim. que alimentos se come por aí, né? Porque deve ser São bastante muitos. diferente É, do que a gente tem aqui em isso. São Paulo, né? São Paulo tem o mundo inteiro, né? São Paulo Tem, cabe aí o Brasil tem, mas a gente todo, no dia a dia não se né? alimenta com muita Isso, diversidade, né? Na realidade. Infelizmente, a gente também não, né? A gente sofreu aí, como todos nós, sofremos uma ruptura muito grande dessa relação com essa diversidade alimentar. Uhum. Eu já tinha uma ideia de quais alimentos resgatar, porque o meu pai é engenheiro agrônomo, ele trabalhou durante muito tempo com os pequenos agricultores Olha, e, e ele começou a me dizer, olha, eu acho que você vai encontrar determinado alimento em tal município, procura determinada pessoa, tal técnico agrícola, esse líder comunitário vai te ajudar. Então foi assim que eu comecei. Só que o projeto todo ele foi recheado de magia. Magia porque a gente procurava, por exemplo, as saburiqueiras, que são as pescadoras de saburica. Saburicas são pequenos camarões, né, muito utilizados na culinária baiana, para pôr na massa do acarajé, mas também muito utilizado no interior de Sergipe. Aqui na eu vi capital a foto, Aracaju, achei, é, nunca tinha ouvido falar. Saburica, né? Parece um saburica. A gente não camarãozinho, usa né? muito isso. A gente chama de mini camarão. Uhum. E Ele tem um aí a sabor gente parecido ficava... do camarão, Ele não? tem um sabor muito parecido com camarão seco. Sei. Uhum. Ele tem esse sabor muito parecido com camarão seco. E aí a gente procurava essas saburiqueiras e eu lembro que a gente estava numa feira livre de um município daqui de Sergipe, Arauá, e a gente não conseguia encontrar ninguém que pescasse as saburicas, era uma coisa muito complicada. E de repente a gente parou, olhou para um senhor e falamos assim, olha, eu estou precisando encontrar alguém que pesca saburica. Ele falou assim, olha para trás. Aí a gente olhava e achava as duas personagens do livro, Que né? Que é Dona legal. Beá e Dona Ana Lúcia. Isso foi durante o projeto inteiro. A gente estava procurando a coalhada de pepino, que vem da mesma família da abóbora. Uhum. E aí a gente parou para comer um milho assado na beira da estrada. A gente tem muito milho, é uma tradição sergipana, se come muito milho. De bater aquela vontade de comer um milho assado, e aí quando a gente olha para a banca, a gente encontra a coalhada de pepino, e do chão, eu falo que ele brotou, né? Porque do chão brota seu Claro, que é o personagem do livro, ele estava dormindo, ele acorda, e aí tudo começa. Então o livro ele foi todo recheado dessas surpresas.
Mas é incrível quando a gente parece que está indo atrás de uma coisa que a gente acredita e de um sonho e tal, como a gente É, se surpreende, que a gente fica achando que são coincidências, né? A gente fala, ah, nossa, uma coincidência. Na verdade, não são coincidências, né? Parece que, eu acredito muito nisso, sei lá, parece que o universo conspira muito a favor, e a aí favor. essas É, mágicas que você é, falou acabam realmente, de fato, é. acontecendo, né? Eu fiquei curiosa em saber Eu como digo, que é desculpa te cortar, mas só para não, tá bom. como é que é a pescaria da saburica? É de É rede ou feito é por de rede, é Ah, uma rede. porque eles são tão Elas miudinhos, né? fazem o lanço, né, que é o movimento da rede, e aí é uma rede grande de trama pequena, mais fina, né, mais juntinha, mais fechada. Fechadinha. Uhum. E aí em Lagoas, riachos, elas fazem essa pesca na Lagoa Salomé, no município de Cedro de São João, e lá vem as saburicas. Nossa, incrível, incrível. Muito, muito legal. E aí, eu no livro você fala bastante sobre essa questão da monocultura, né? Que ela foi se alastrando aí pelo ser bom, na verdade, pelo Brasil todo, né? E como ela foi Uhum. empurrando os pequenos agricultores, né? E foi criando esse distanciamento grande que a gente tem hoje em todos os lugares do Brasil, né? Esse Sim, distanciamento do campo com a cidade. E aí você sim. tem uma frase que eu achei assim lapidar, achei incrível, que é: um fosso surgiu, perdemos a relação com o que comemos. E realmente esse fosso surgiu e criou-se essa desconexão gigantesca, né? Então, eu queria saber quais você falou desses dois alimentos, né, da saborica e da coalhada de pepino, mas eu queria saber que outros resgates assim você conseguiu ver nesse seu caminho, né? Porque o alimento e a forma de se fazer o alimento é de fato um resgate cultural, né? Então eu Sim. queria que você contasse um pouquinho que você conseguiu resgatar. Na verdade, a gente eu recebi muita crítica com relação ao livro, de pessoas falando que o livro ia abrir espaço para que essas espécies fossem dizimadas, né? Gente, mas E que é coisa! uma crítica, é uma crítica muito louca e até bruta também, não para comigo, mas para com os produtores rurais, porque quem dizima as espécies é nada mais e nada menos do que a monocultura. Né? Quando Uhum. essa revolução verde chega no Brasil no final dos anos 70, ou no final dos anos 60 e anos 70, e você começa a tentar vender esse discurso, né? Olha, vocês vão produzir mais, é preciso tornar tudo industrializado, é preciso usar agentes fertilizantes, químicos, e Uhum. esses agricultores começam a comprar esse discurso, aí eles perdem essa soberania alimentar e viram totalmente dependentes do mercado. Então é isso que Exatamente. acontece. A gente começou a perder essa ligação e esse fosso começou a existir exatamente por conta da instituição da monocultura no Brasil. Né? O Nordeste, nós tínhamos muitos quintais. Né? Eu sou cria de quintal, meu quintal era maior do que o mundo. Né? Uhum. O quintal da minha casa, da casa dos meus avós, tanto paternos quanto maternos, eu que venho de uma família paterna baiana, então ali no Recôncavo você tinha um quintal que realmente era maior do que o mundo, com todas as árvores possíveis e inimagináveis. E isso acaba se perdendo. Os tratores começam a aparecer, as nossas punks elas começam a ser dizimadas. Né? O Uhum. Major Gomes é uma punk, e respondendo a sua pergunta, ela tem muito disso, ela tinha muito de ser quintal. A minha avó fazia caldos com ela. E de repente já não existe nos quintais São plantas que sergipanos. nascem espontaneamente, né? E Sim, que espontaneamente. A gente tem uma comunidade quilombola chamada Mussuca, que é uma comunidade extremamente politizada.
e que faz a preservação de suas espécies nativas. Mas se você for procurar em outros cantos, você não encontra mais. Né? Essa é aí em Sergipe mesmo? Aqui em Sergipe, a Mussúcar faz parte do município de Laranjeiras. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, o machichão, né? Que também é uma espécie nativa, é muito difícil encontrar. Aí é quando eu digo que a magia acontece, porque estava no fluxo, a gente já estava indo embora do município de Neópolis para voltar para Aracaju. É um pouquinho longe, e de repente me aparece um pescador com um monte de espécies e diz assim: ah, você conhece o machichão? Ele diz: conheço, tem no meu sítio. E a gente pega um barco e cruza o Rio São Francisco numa ilha chamada Betume, né? Que ele diz que é a ilha do que jorra leite e mel, porque realmente é uma ilha extremamente Cheia de produz bastante, biodiversidade. Nossa, que cheia de maravilha. biodiversidade. Um pé de genipapo, uma coisa que eu nunca vi igual de tão alto. Então, é isso, né? São essas espécies que faziam parte desse cotidiano sergipano, que a minha avó e as minhas tias-avós cozinhavam, que a minha mãe, quando era pequena e jovem, também saboreava, e que hoje em dia não mais, infelizmente. Pois é esse resgate cultural e das tradições que você conseguiu fazer com o livro. Uma das formas de fazer isso é através de projetos como o seu, né, Sim. de feitura de livros e tal, e com essa globalização que a gente vem vivenciando atualmente, fica cada vez mais complicado a gente manter essas culturas, né, e essas tradições. Então, eu Sim. queria saber de você, assim, além da produção do livro, que outras iniciativas você vê que possibilitariam esse resgate? Eu acho que eu agradeço muito aos editais culturais, né? Um projeto como o Rumos Vital Cultural é fantástico. Para Uhum. mim, que sou pesquisadora e jornalista, e quero produzir coisas nesse sentido, e para tantos outros. Mas a gente também tem que fazer essa reverência à agroecologia, porque também só foi possível encontrar essas espécies porque esses pequenos agricultores, eles tinham a noção da importância que era manter a diversidade intacta de seus quintais, de suas terras. E esse é um pensamento da agroecologia, né? Quando ela se começa a espalhar, ainda que timidamente, pelo Brasil, e a gente está falando no período da ditadura, com essa chamada agroecologia não, agricultura alternativa, Uhum. isso começa a se disseminar porque os próprios produtores começaram a perceber que não estava dando certo essa revolução verde, né? Uhum. Então, a luta no campo, a luta pelo protagonismo das mulheres no campo, e tudo isso vai moldando essa forma de pensar e que, graças a Deus, culmina nessa preservação. Mas sim, a Certamente, gente a mas a gente agroecologia com também certeza tem que. tem, Desculpa que eu te sim, cortei. mas a Não, que é agroecologia, isso que você falou, que a agroecologia ela coloca, né? O importante é colocar sim, realmente o pequeno agricultor como protagonista dessa situação, né? Eles são as por verdadeiras favor, joias que a gente sim, tem para manter essa cultura e essas tradições. Então, é preciso que a população, né, que a sociedade civil perceba isso, né? E sim. dê esse valor e ajude a preservar essas pessoas, né? Eu acho que é de suma importância. O projeto Comida e Cultura ele vem também nesse intuito, né? Eu sempre falo no meio das entrevistas, aqui veio o projeto, que ele é um projeto de educação culinária, né? Que a gente dá aula para crianças em escolas aqui em São Paulo e a gente conseguiu entrar inclusive no currículo de uma escola. Então, Fantástico. isso é fantástico mesmo, porque a gente vê o poder de transformar.
não só a saúde das pessoas através da alimentação, transformar a autonomia delas, a criticidade, né, das Sim, crianças, transformar em cidadãos mais críticos e conseguindo compreender isso que a gente esqueceu, né, de sim, que somos parte da natureza e da importância de dar esse protagonismo para esses personagens do campo, né, que estão ali preservando sim. a nossa continuidade como espécie, né? Porque que o planeta vai seguir, ele vai, a gente tem certeza disso. Mas a gente, A gente não como sabe se com ele, espécie, né? É, exatamente. Então é muito importante. Então a gente ensina essas crianças a cozinharem, entendendo o alimento de forma integral, da onde que ele vem, né? Como é que ele chega até a gente, quem é que plantou, todo esse trajeto. E a gente trabalha muito com os biomas, né? Ano passado todo nosso trabalho foi pautado em cima dos biomas do Brasil. Inclusive, Sergipe, eu oh, conheci a Caatinga aí, que é o bioma onde vocês que estão. massa! E eu achei incrível, porque é muito diferente de São Paulo, né? Porque aqui em São Ah, Paulo a gente muito, está meio cerrado, meio Mata Atlântica. Então, muito, é uma paisagem muito diversa, né? Eu queria saber é. se você falou que muita coisa foi perdida, mas na alimentação do dia a dia do sergipano, existe elementos assim da biodiversidade local? Você falou do milho, mas o milho é uma coisa que está em todo É, o Brasil, até por conta da sim. monocultura. Mas eu queria É. saber se tem alguns outros elementos assim que são da biodiversidade da caatinga aí. No dia a dia do interior de Sergipe, a gente tem uma presença marcante, né? Por Que exemplo, tipo de alimento é as punks, elas fazem parte. da A alimentação? Uhum. saburica, ela faz parte da alimentação. O peixe caboge, que é um peixe estranhíssimo, né? Eu digo que ele é interplanetário, porque ele Eu vi a tem foto dele uma, aqui. né? Ele Tem é uma muito estranho. carapaça, Ele, né? ele tem uma carapaça, mas ele é muito presente no interior do estado, porque ele tem uma capacidade de sobreviver a períodos de seca. Então, é Hum, o alimento de toda essa população. O pirambeba, que também é um outro peixe, também é muito comum. O cará, carafifi, que carafifi? infelizmente carafifi, um peixe Não era conheço. muito presente no município que faz divisa com Piranhas, Alagoas, que agora me deu um Canidé de São Francisco. Uhum, Mas infelizmente, por conta dessa degradação ambiental, ele está começando a desaparecer dessas águas. uhum. O rio que passa aí é o São Francisco, né? O Rio Esses São peixes são Francisco. do Rio São Francisco. São do Rio São Francisco, a gente encontra lá. Vocês comem mais Em peixe de rio, municípios então? diferentes. A gente come peixe de tudo, É, né? porque Mas vocês também têm o no mar, né? interior do estado, a depender do município, né? Esses municípios onde o Rio São Francisco atravessa, sim, o uso é dos peixes de água doce. Mas aqui na capital não. Aqui na capital a gente come pescada, robalo, né? Que também se fazem presentes nas lojas de pescado que são bem tradicionais da gente. Uhum. E outra coisa que eu ia te perguntar, porque a gente, com a pandemia, a gente viu aqui em São Paulo um problema bastante sério no início, principalmente da pandemia, na questão do abastecimento e na questão da produção dos alimentos. Muitos pequenos agricultores ficaram ali com o alimento parado, porque não tinham mais as feiras, não tinham mais os restaurantes Sim, abertos, as escolas, enfim. E aí começaram a ter desperdício, e aí a gente viu surgir uma série de grupos de consumo consciente, tentando diminuir essas cadeias e tentando diminuir esse desperdício, indo comprar diretamente do produtor. Queria saber que isso está sendo aí no Sergipe, se existe grupos desse tipo, se existem os pequenos produtores, se vocês sentiram um problema de abastecimento durante a pandemia, como que está essa situação atualmente?
Nós não temos grupos tão organizados quanto em outros estados. Uhum. Mas aqui existe produção do MST, aqui existe produção de cooperativas de agricultores orgânicos ou que estão em fase de transição, né, da agroecologia para o orgânico. Eu percebi isso nas feiras dos dois mercados. A gente tem dois grandes mercados aqui, né, um mercado conhecido como Thales Ferraz, e para mim vai ser sempre esse nome, agora mudou, colocaram o Bano Franco. E um outro mercado também, que ele é grande, do Augusto Franco, é um outro bairro daqui. Eu percebi que os alimentos começaram a ficar escassos. Não chegavam em uma quantidade que atendia a todos. Uhum. Então, em determinado horário você chegava, já não tinha mais hortaliças, por exemplo. E as hortaliças nunca faltaram. Então, os produtores eles tiveram essa dificuldade em escoar essa produção. Né? Essa logística de entrega, ela ficou afetada. E, consequentemente, o preço ficou elevado. E aqueles que conseguiam fazer esse escoamento, eles tinham fretes mais caros para arcar. Né? Do interior para cá, para a capital. Então, isso a gente sentiu a falta de alguns alimentos e o aumento de preço também. Isso é uma realidade. Mas atualmente se Não, regularizou atualmente essa situação? Tá bem menos. Eu não Foi tenho mais visto. regularizando. Isso foi logo no início de tudo aquilo que a gente não sabia, né? Uhum. E a população mais vulnerável, assim, por exemplo, a questão das merendas, né? Porque tem muita gente muita criança que depende da merenda realmente Sim. como alimentação durante o dia. Aqui em São Paulo, com a suspensão das aulas, esse programa teve que ser interrompido e foi solucionado através de um cartão que o governo deu para essas famílias para que elas pudessem comprar esses insumos, o que na realidade Sim. não resolve muita coisa, porque Exato. o valor para você fazer uma compra coletiva é um, e para você fazer uma compra individual é outra, e né, você acaba comprando alimentos muito mais ultraprocessados, porque são mais baratos, enfim, os nutrientes ficam, né, fica uma situação bem complicada. Então, eu queria saber aí, no Sergipe, se houve uma continuidade dessas merendas, não houve, se você sabe sobre Não, isso, né? houve também um projeto similar do que acontece em São Paulo aqui. Também foi dado uma renda para que eles pudessem emergencialmente fazer a compra deles. Mas a coisa ela está seguindo muito na base da solidariedade. Isso, São é cestas impressionante como em todo o básicas Brasil, né, a gente tem ouvido falar sobre que isso. estão sendo distribuídas. Agora, infelizmente, com mais ultraprocessados do que comida de verdade. Né? Tem até uma discussão ética, até o pessoal do Joio Trigo levantou essa bandeira, mas as pessoas mais carentes, elas não têm direito a uma alimentação saudável? Tem. Como tem? Né? E todos nós temos esse direito a essa alimentação. Mas é muito mais difícil devido ao tamanho dessa produção agrícola. Né? Nós estamos falando de Sergipe, o menor estado da federação. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido, né? de fazer com que essas produções agrícolas cheguem a pessoas aqui na capital. A gente consegue ver isso no interior do estado, nos municípios que compõem o estado de Sergipe. Até porque a lógica de mercado realmente faz com que os alimentos, como você falou, os alimentos in natura, né, a comida de verdade, ela acaba sendo muito mais cara do que os alimentos ultraprocessados. Então, para você montar uma cesta básica, e aí num momento de pandemia, né, e que as pessoas estão passando fome, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alimenta com o que tiver realmente.
Mas isso vai exato. criando um abismo cada vez maior e um problema de saúde pública cada vez maior, porque as pessoas vão ficando realmente desnutridas, né? A obesidade, como já foi dito aí por um monte de gente, é atualmente uma forma de fome, né? Você Sim, acha que você sim, está se alimentando, mas você não está, né? Você está só comendo para matar é, a fome, mas você não está se nutrindo. Então, exatamente. Sem nutrição alguma o corpo, né? exato. Pesquisas até de acadêmicos da Faculdade Federal de Alagoas, da UFAL, já demonstraram isso há cerca de, nossa, 20 e tantos anos atrás, porque eu lembro dos documentários da Neide Duarte, Caminhos e Parcerias. Em um deles ela Nossa, a fala Neide justamente Duarte sobre faz essa. anos que eu não ouço falar dela. Ela é Eu me uma tornei excelente repórter. jornalista por conta da Neide, né? Eu gosto Me muito tornei dela jornalista também. por causa dela. Eu sou apaixonada. Ela é Sou incrível suspeita mesmo. para falar de Neide Duarte. E um desses documentários, ela tinha mostrado como a gente olha um corpo de uma pessoa em condição vulnerável e de fome, e a gente acha que ele não tem problema com relação a isso, porque as mulheres estão acima do peso, né? Uhum. Os homens tendem a não crescer, eles ficam menores. Em compensação, por conta de um trabalho braçal que exercem, eles têm uma musculatura definida, mas eles são magros e baixos. E as Uhum. mulheres tendem a engordar. Então a gente acha que pelo olho está tudo bem, está tudo certo. E são pessoas que estão com déficit aí incrível de nutrientes, né? Estão realmente subnutridos. Então isso é muito louco. E gera um problema seríssimo de saúde pública, né? Sim, Então, sim. se os governos olhassem para isso como uma. Porque seria até uma forma de economia, na realidade, né? Se você for colocar na Claro. balança e pesar, você economizaria na saúde, implementando políticas públicas que É, realmente levassem comida de verdade para a população, né? para a Possibilitassem população. esse acesso, né? É, A essa comida. E com aí, Paloma, eu queria certeza, te mas perguntar se você lembra sobre a sua educação alimentar, como é que ela se deu? Quem te ensinou a foi a comer? melhor possível, a melhor possível. Sempre comemos de tudo, Bom, né? você falou A muito da minha sua avó, mãe da sua é, tia-avó, das é, receitas dos doces, né? Tinha uma coisa bastante do doce, né? a minha é porque o Nordeste tem essa tradição, né? Nós somos a sociedade do açúcar, tudo Por causa da, começa aqui pois é, por no causa Nordeste, né? desde as capitanias hereditárias. Eu tive uma educação alimentar a melhor possível, né? A minha mãe, eu costumo brincar que ela faz divinamente bem receitas leves para culpas matinais, como feijoada, quiabada, rabada, sarapatel. Que delícia, tudo delicioso. E eu fui criada dessa forma, comendo tudo isso, sem estresse, sem fazer cara feia, sem rejeitar nenhum tipo de sabor. A única coisa que eu não como é fígado. Fígado. Você sabe que eu também não É. comia fígado, mas o bife de fígado eu não gosto, mas a minha avó, que era marroquina, ela fazia um patê de fígado sensacional, que Nossa. nem parece que você está comendo fígado, porque ele vira tipo uma pasta, assim, e o sabor é incrível. Sim, sim, Então, sim. ela fazia de uma forma que a gente conseguia comer até hoje, eu só consigo comer o fígado em patê. Mas E eu aí, não como fígado porque me faz muito mal. você não sente bem. Não me sinto bem. Eu acho muito pesado. É igual a jaca, né? Essa fruta. Aqui em Aracaju a gente tem um costume muito grande de comer jaca. É jaca mole, é jaca dura, é jaca, é jaca, é jaca, é cheiro de jaca. Você passa nos sinais, é jaca É até. mesmo? Que engraçado, eu não É. sabia que a jaca. A gente Vocês tem devem ter a aí jaca. na Sim, nós Caatinga, temos uma né? Que produção muito engraçado, grande não de sabia que jaca. tinha nesse bioma. As pessoas gostam bastante. Eu também me faz mal, então eu evito, né? Evito bastante. Mas de todo o resto, Você come de tudo. acho Eu achava que a de jaca era tudo. uma planta da Mata Atlântica. Não sei porque eu tinha essa sensação
da questão da umidade, né? Eu achei que não dava em lugares mais... Eu nem sei, na verdade, se o Sergipe tem essa aridez que eu tô falando, né? Porque é uma coisa da minha fantasia, eu acho. Eu não sei, nunca Eu fui para não Sergipe. tenho dados científicos para falar especificamente do solo, né, Não, eu sei, do mas nosso assim, bioma, mas tem jaca. tem jaca, Eu acho né? que a jaca tem em todo Todo canto, né? lugar. A jaca ela vai se disseminando, a jaca ela vai se encontrando e Fiquei. encontrando apaixonados por ela, né? Os veganos descobriram aí a possibilidade da carne de jaca, É, usa-se até a que é uma semente, né? loucura. Então, é É um um alimento, alimento eu gosto que seja bastante muito de jaca. bem-vindo. Para mim ele tem um gosto assim, mistura meio banana com guaraná, sabe? É engraçado. Eu acho um sabor bem inusitado. E aí eu ia te Massa. perguntar, qual a importância que você vê em saber cozinhar? Em saber cozinhar e saber, ao menos, escolher o alimento que você está ingerindo, né? Que você está usando. E saber se você sabe cozinhar. Porque você falou da sua avó, da sua tia-avó. É, eu sei cozinhar muito pouco, muito basicamente, aquele feijão, aquele arroz juntinho, né? O feijão da gente a gente tende a temperar, e aí vão todas as carnes secas, o charque, a gente gosta de feijão temperado. Aliás, o nordestino gosta de comida temperada, né? O Eu vi no cominho, seu ele não livro é até o só cominho, é? cominho, cominho ele é misturado a outros temperos, a gente é chegada na comida bastante temperada. Até quando vamos a Rio e São Paulo, a gente costuma dizer, essa comida não tem tempero. A gente Sem sente gosto, muita assim fosse falar. falta. Então eu cozinho o básico, mas a importância para mim ela é vital. Primeiro porque significa soberania alimentar. A gente precisa introduzir essa questão no nosso dia a dia. É como o Leonardo Menezes, que esteve aí também numa live junto com vocês, ele falou, a gente come muito pouco, né? Nós temos uma visão muito obtusa daquilo que comemos, a gente acha que come muito, mas a gente não tem diversidade nenhuma. Uhum. 4 grãos ali, de 4 famílias diferentes, e acabou. 60% das calorias ingeridas no mundo vem de 4 grãos só, que é o milho, o Olha, trigo, a batata. A batata não é um grão, mas é um alimento. E o arroz. São esses e o 4 alimentos arroz. que fazem a base de tudo, né? Que são as monoculturas, são as Então, isso é uma, é commodities. uma, é uma loucura, né? É É, uma loucura porque a gente não consegue sobreviver quanto espécie só com isso. O mundo não é sustentável dessa forma, né? A exatamente. agroecologia está aí para nos mostrar o contrário. A agrofloresta também está aí para dizer o contrário. Então, a gente saber cozinhar, eu acho que é saber valorizar o alimento. A gente tem uma viagem muito grande de desperdício, né? São Paulo tem projetos bem bacanas nesse sentido. Comida Invisível, eu acho um projeto fantástico também. Esse projeto que vocês fazem de fomentar a base, isso é maravilhoso. É Quem isso que dera eu que ia te todas as perguntar crianças do até, porque Brasil pudessem ter acesso a isso que vocês fazem. é isso que a gente deseja Porque também. já vou propor uma parceria, tá? Em Com off a gente certeza. conversa. Porque é necessário. A gente tem que parar com essa visão obtusa de que comida vem em caixa na prateleira do supermercado. E tá tudo Exatamente, certo. porque na realidade, Paloma, eu vejo que assim, a questão da alimentação e de você se alimentar bem com a comida de verdade vem muito das tradições das nossas casas, né? Vinha Sim, muito do que os nossos pais, os nossos avós, do ritmo de vida, como eles viviam e como era possível se fazer essa comida de verdade, né? sim. Esse resgate que você disse que fez, né, nos cadernos de receitas da sua avó, da sua tia-avó, realmente parece que as pessoas tinham mais tempo de cozinhar, Uhum. e tinham mais essa percepção do que elas estavam ingerindo, né? Então isso era ensinado e passado
familiarmente, né? De pais para filhos, de mães para filhos. E atualmente, com esse ritmo alucinado que a gente vive, essa entrada do fast food a todo vapor nas nossas vidas, né? Com essa desculpa de que agora também as mulheres trabalham fora, quer dizer, uma coisa que já veio vindo desde a Revolução Industrial e depois fez com que a gente realmente caísse nesse fosso que você falou, nesse distanciamento do alimento, e as famílias não podem mais, não conseguem mais fazer esse ensinamento. Então, essa pergunta que eu ia te fazer, mas que você já estava respondendo de antemão, eu queria saber se você acha que é da escola esse papel atualmente, né? De fazer esse ensinamento de como a gente deve se alimentar e fazer com que a criança entenda todo esse trajeto do alimento, né? Você acha que a escola tem o dever? Eu acho que é de todos os partícipes da sociedade. É uma questão de todos. Alimento é uma questão de todos. Acho um pouco até falacioso pensar que são os tempos modernos que culminaram nessa ruptura. Claro, nós como a Eliane Brum falou, estamos exaustos e cansados, correndo exaustos e cansados. Isso também implica na nossa relação com a comida. Mas a gente come muito mais por uma questão de marketing, né? Quando você pensa que apenas 6 empresas, 6 famílias comandam os rumos da indústria de alimentos no mundo, alguma coisa está errada, né? É um cartel muito forte, é muito grande. E a gente precisa abrir o leque das discussões e dos entendimentos. Então, por exemplo, iniciativas como, que aí vocês também colocaram, as CSAs, né, as comunidades que sustentam a agroecologia. Isso é incrível. Projetos como o Projeto Comida e Cultura, que pega essas crianças para que elas comecem a entrar em contato com esse universo. O apoio que se dá à agroecologia camponesa, ao pequeno produtor rural. A gente precisa conhecer quem são essas pessoas que produzem, que plantam. A gente precisa conhecer esses lugares. Eu não digo assim, por exemplo, São Paulo, Bahia, Minas, que são estados grandes geograficamente, mas aqui em Sergipe a gente não tem desculpa. Nós temos uma malha rodoviária pequena, porque nós não somos geograficamente grandes, então dá para a gente ir na Muçuca, conhecer a riqueza que a Muçuca tem. Dá para a gente ir em Saramém, que é uma outra comunidade quilombola também. Conhecer a riqueza que essas pessoas produzem e comer com elas. O problema é que falta interesse da população, falta interesse do poder público. É um desinteresse geral, né? Pois é, acho que e aí ficamos cansados, exaustos e comendo cada vez mais, porque comida nós temos em abundância e cada vez pior. Exatamente isso. Acho que você falou uma coisa muito importante, que realmente não é só não é só o papel da escola, né? É também o papel da escola e também o papel da sociedade civil e é também o papel do poder público, né? Então, eu acho que realmente a gente só vai conseguir transformar quando tiver uma vontade geral, né? Porque é esse descaso geral que você está falando que levou a gente a essa situação que a gente está, de fato, né? Então, eu fico achando que essa pandemia, por um lado, tem uma coisa horrorosa, mas tem um lado bom de fazer com que as pessoas parem um pouco para pensar, né? E tem acontecido muitas conversas na internet, né? Milhares de lives e webinars né? Com esse tema e com outros também bastante importantes. Sim. Então, a gente vê que é possível que no pós-pandemia a gente tenha força, né? É o que nos move agora, né? A gente deseja isso, que tenham-se forças e criem-se novas iniciativas e movimentos com muita força para conseguir fazer qualquer transformação. Eu queria falar mais uma vez do seu livro, eu queria saber se as pessoas conseguem comprar, né? Vou mostrar mais uma vez aqui, para quem tiver assistindo. Você mostra aí que eu mostro aqui. Agora. É maravilhoso. Filho, né? É um filho.
E quando ela seja hispana, quem quiser pode entrar em contato comigo através do direct daqui do Instagram, o Paloma Naziazeno. Pode procurar também através da editora Códice, que é uma editora sergipana que publica livro de mulheres. E são essas. O perfil também está no Instagram. Pode me procurar no Facebook. É o mesmo Face do Instagram, Paloma Naziazeno. E aí a gente conversa. Para quem mora fora de Sergipe, o livro chega via Correios. Para quem mora em Aracaju, eu estou chegando aí, batendo na porta. E uma pergunta, uma curiosidade. Nesse edital do Itaú que vocês participaram e ganharam para fazer o livro, eles fazem só a produção do livro, né? Eles não fazem a parte da distribuição, porque poderia Não, ser uma. não, não. Aí a A distribuição é com você. distribuição, aí eu conto com essas pessoas, né? Como vocês que me abrem um espaço, que apoiam esse projeto para fazer essa divulgação. Olha, quem tiver interesse, procura, coloca na rede social. Amigos queridos espalhados pelo Brasil inteiro que falam, sabe? Eu tenho que contar com essa rede solidária necessária, principalmente de mulheres, né? Mulheres que apoiam mulheres. Eu acho isso, como a gente diz aqui, porreta demais. Porreta demais. Mas eles deveriam dar continuidade ao trabalho, né? Porque eles poderiam fazer uma conexão com as livrarias, né? E já Sim. fazer uma Porque distribuição, né? eu tinha um projeto meio que encaminhado para isso, com outros contatos de livrarias fora de Sergipe, né, nesses centros grandes, metrópoles, mas a pandemia desestabilizou todo mundo, né? Uhum. E aí acabou desfazendo. Volta a ter uma conversa mais para frente sobre isso. A Simone está perguntando aqui se o edital cobra pesquisa para o livro. Ele cobriu O também a edital pesquisa. cobre pesquisa do livro. O edital cobriu desde do estresse inicial até o nascimento do livro. Assim, desde o momento em que a gente achava que a gente ia morrer do coração, porque foi um projeto que levou 2 anos, né? Foi muita estrada rodada, muitas aflições, Vocês muitas fizeram a lágrimas. pesquisa. Não, ficou incrível. E ele cobra a pesquisa e cobra também a impressão. A pesquisa e a impressão, toda essa parte, né, de criar um livro estava dentro do projeto apoiado pelo Rumos. Uhum. Salários de toda a equipe. Muito bacana. Realmente é um edital muito interessante, né? Para quem quiser fazer um É livro. necessário, né? Principalmente para quem trabalha com arte e cultura, a gente precisa. A gente precisa cada vez mais. E agora, então, Paloma, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite aqui, pelo livro que você mandou para a gente pelo correio. A gente vai realmente utilizar certamente nas nossas aulas. Vamos tentar reproduzir. Eu não sei se a gente vai conseguir achar os ingredientes aqui em São Paulo, mas muita coisa a gente até acha num box aqui que tem no Mercado de Pinheiros, que tem eles trazem algumas coisas do Cerrado, da Caatinga, trazem algumas coisas da Amazônia, né, através do Instituto ATA, do Alex Atala. Então, quem sabe a gente consegue encontrar alguns desses ingredientes para fazer aqui, que eu fiquei na maior curiosidade de reproduzir essas receitas. E quando eu for a São Paulo, vou bater aí com uma cesta cheia de coisas da terra. Opa, vamos adorar. E aí eu queria, então, depois de te agradecer a presença de todos que estiveram aqui, dizer que esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal aqui do IGTV e também no nosso canal do YouTube. O YouTube é Comida e Cultura. Aproveitem para se inscrever, para dar força para a gente. E quem não segue a gente aqui no Instagram, por favor, siga, que isso vai fazer com que o nosso projeto realmente se alastre, que a ideia é levar
esse ensinamento do alimento e da culinária para todas as crianças do Brasil. Essa é a ideia mesmo. E queria terminar te fazendo uma última pergunta que nós fazemos para todos os nossos entrevistados. Por favor. Paloma, você tem fome do quê? Eu tenho fome de histórias. Histórias boas para ouvir. De prosas gostosas. E se for histórias de comer, melhor ainda. Isso aí. Obrigada, Miela. Obrigada a presença de meus queridos, né? Amigos queridos que estão aqui presentes e a presença de todo mundo que entrou aqui para ouvir esse bate-papo. Cheiro. Gratidão. Cheiro para você também, Paloma. Obrigada a todos. Boa noite. Se cuidem, fiquem em casa, se puderem. E isso vai passar logo mais. Um beijo. Valeu. Quinta-feira estaremos aqui com uma educadora, a Roxane Rojo, que é uma pessoa muito interessante que vai falar sobre a educação e sobre os multiletramentos, que é uma ideia muito bacana agora para esses tempos de pandemia também. E sigam o Projeto Comida e Cultura, tá? Não esquecem disso. Os amigos presentes façam isso. Beijo. Obrigada, Paloma. Um beijo. Tchau, tchau, gente.